Olá, meus amigos, como que vocês estão? Voltinha, passando até no feriado. Eu estou ótimo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a contribuição cristã, ou seja, os dízimos e as ofertas. Moto passando demais. Assunto polêmico, né? Mas antes, momento do reflexionamento aí. Olhe para o irmão que está do lado e diga: o melhor de Deus está por vir. A ciência diz que quem repete grava, então repita comigo. Cada glória que você dá é um demônio que cai na sua casa. Oh, querido, hoje eu tô só o óleo. Faça estremecer o inferno com seu brado aí. Ah, você não entendeu, se não tinha dado glória. Receba, receba, receba. O fogo vai pegar aqui nessa noite. Fogo, fogo. Quem diz amém por isso? Perdeu a oportunidade da glória. Eu vou repetir para você entender. Oh, miserável, repete. Eis que eu te falo nessa noite. Manda o glória pro alto que Deus manda a benção para baixo. Hoje você tá por baixo, amanhã você tá por cima, porque a roda gigante gira. Nossa, chega, fiquei tonto. A partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Não vai ser a mesma mesmo não, porque ontem foi diferente de hoje, né? Começa da glória. É mistério, querido, é mistério. Porra, então me fala mistério. É forte demais esse negócio. Hoje é noite de mistério. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Falaremos então sobre os dízimos e ofertas, a contribuição cristã que contribui para o trabalho do Senhor. É um assunto bem difícil de falar porque nos dias atuais muitas pessoas acreditam que estão dando dinheiro para pastor. Só que isso é uma concepção errada do que realmente é a contribuição cristã. Há muita exploração em certos grupos religiosos? Sim. É um assunto pouco simpático de ser falado? É. Entretanto, o crente que crê na palavra de Deus, crê que tudo vem de Deus, inclusive a parte financeira, pelo qual essa pessoa deve ser muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito a ela. Desse modo, nós estudaremos hoje o valor da contribuição cristã, os dízimos e as ofertas. Moto passando toda hora, mesmo no feriado. A Bíblia fala sobre os dízimos e ofertas? Sim. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha prazer em contribuir para os materiais da casa do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, o rei Davi providenciou os recursos necessários para a manutenção do templo em Israel. No mesmo capítulo 29 de 1 Crônicas, só que agora no versículo 14, diz que o povo de Deus contribuiu com alegria e voluntariedade. Como deve ser a contribuição cristã? De acordo com a Bíblia, a contribuição cristã pode ser entendida de dois modos. Primeiro, o dízimo e segundo, as ofertas alçadas. Tá bom, então, me fala sobre o dízimo. Eu estou dando dinheiro para pastor? Acho que não. Primeiro, o dízimo é um dever do servo de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, parte A diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então vemos nesse trecho que o servo de Deus é exortado a trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Aí alguém diz que o dízimo era só para o Antigo Testamento. Não. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz para os fazireus, que eles deveriam guardar a misericórdia e a fé sem omitirem de entregar o dízimo. Ele diz: fazer essas coisas sem omitir aquelas. Moto tem que passar, porque senão não tem graça esses vídeos, né? Segundo, o dízimo também, caminhonete. Você levando o dízimo, Deus te abençoe e comprar a caminhonete.
Depois você passa na minha rua para me atrapalhar. Segundo, o dízimo serve para a manutenção da obra de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, parte B, diz assim: trazei para que haja mantimento na minha casa. Toda organização aqui na Terra, toda empresa precisa de recursos materiais e financeiros para sobreviver. Se não receber do governo ou de outra fonte, que é o caso da igreja, que não recebe recursos de outra fonte, tem que manter-se por si mesma, que é uma organização sem fins lucrativos. Então, a forma da igreja subsistir é através da contribuição dos seus membros. Para com essa concepção errada que você está dando dinheiro para pastor. Terceiro, Deus desafia o homem a fazer prova dele ao ser dizimista. O Senhor diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, parte C: passa, Belina. Parece que eu sei qual carro está passando. Está parecendo pior do que gravar na semana. O Senhor diz através da tua palavra em Malaquias capítulo 3, versículo 10, parte C: trazei e fazei prova de mim. Em quarto lugar, Deus promete bênçãos sem medidas ao dizimista. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, parte D, ele diz: se eu não vos abrir a porta do céu. Quinto, trazer o dízimo é um ato de fé e de obediência. Se você não crê que Deus vai te abençoar ao você contribuir com a sua renda para a sua obra, não adianta de nada devolver o dízimo. Isso depende de ter fé e não da lógica humana. Leia Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Em sexto lugar, o dízimo quer dizer 10% da sua renda pessoal. 10% do que o Senhor te abençoou naquele mês. Muitos acham que isso é um absurdo, que na verdade estamos enriquecendo os pastores. Mas já foi testado e comprovado que as pessoas sem Jesus, elas gastam no mundo com coisas supérfluas, com festas, com vaidades, com várias coisas. E isso é muito mais do que 10% do que os servos de Deus dão na casa do Senhor, né? Por último, a igreja não fica fiscalizando quem entrega o dízimo ou não. Isso é uma coisa pessoal sua e Deus. Mas deve confiar que eles entregarão voluntariamente para o sustento da casa do Senhor. Como eu disse anteriormente, a igreja, como toda organização, tem seus gastos como luz, água. Como toda empresa, ela tem que manter funcionários. E também o pastor que sobrevive daquilo, que trabalha naquilo, ele tem sua renda naquilo, né? Resumindo, Deus te abençoa mensalmente com dinheiro e você é grato a Deus e devolve a Ele 10% daquilo que Ele te abençoou. Isso faz com que a sua vida prospere, que você seja abençoado financeiramente. Tá bom, entendi. E as ofertas alçadas? São ofertas que são levantadas visando a necessidade da igreja de fazer algum projeto. Não é uma obrigação, mas junto com o dízimo, essa oferta também é voluntária. Para que serve a contribuição cristã na igreja atual? Me fala aí. Primeiro, para manter os trabalhos de evangelização. São igrejas que mantêm os obreiros no interior e no exterior do país. Segundo, que em várias igrejas os dirigentes são remunerados, eles só têm aquele trabalho, então eles são remunerados por isso. Você não trabalharia numa empresa de graça, né? Segundo, é para manutenção do patrimônio da igreja. Contribuição dos templos, compra de equipamentos, manutenção como água, luz. Toda empresa faz isso, você sabe, né? Terceiro, trabalha na ajuda para com os necessitados. Viúvas, órfãos, irmãos carentes, irmãos que vão à igreja para pedir uma contribuição, para pedir uma cesta básica, para pedir uma passagem. Então a igreja, ela também ajuda essas pessoas carentes. Como no caso da minha igreja, ela também cuida de obras sociais, ela cuida de uma casa terapêutica que cuida de mulheres, ela cuida de uma casa terapêutica que cuida de homens e outras obras sociais que a igreja faz, missões em outros países, missões no próprio país. Então, se você tem uma concepção errada sobre dízimo, que ela caia hoje, né? Que Deus te abençoe através dessa mensagem. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e até a próxima, hein? Passa, carro legal pra caramba.